Boa noite, senhoras e senhores. O Conversas Cruzadas de hoje vai discutir uma prática da medicina bastante controvertida e que, ora, ocupa espaço em discussões judiciais há algum tempo. A acupuntura, ramo da medicina tradicional chinesa que consiste na aplicação de agulhas em pontos definidos do corpo humano, com finalidade de produzir alívios ou curas dos locais dolorosos. No Brasil, a matéria não é regulamentada, contando apenas com projetos no Congresso Nacional. Já nos Estados Unidos, para exemplificar, a matéria é regulamentada e adotada à parte da profissão de médico. No Brasil, o Conselho Federal de Medicina, há 10 anos, se posiciona contra os conselhos federais de farmácia, de psicologia, de fisioterapia e de terapia ocupacional, no sentido de que não possam realizar esta prática. Recentemente, o Tribunal Regional Federal de Brasília decidiu que a acupuntura deve ser reservada somente aos médicos. Mas o Conselho Federal de Psicologia está recorrendo dessa decisão judicial, afirmando que se trata de uma prática multidisciplinar dos programas do Ministério da Saúde e que há muitos profissionais que prestaram concurso público e estão trabalhando no ramo, sem serem médicos. Tais profissionais afirmam que deve ser combatido o que estão chamando de reserva de mercado. Aqui no estado, a Associação Gaúcha dos Fisioterapeutas Acupunturistas sustenta não haver proibição a esse tratamento por profissionais não médicos. Então, a polêmica existe e é antiga, e daí o Conversas Cruzadas quer dela tratar no programa de hoje. Convidados: o fisioterapeuta especialista em acupuntura e ex-presidente do Conselho Regional de Fisioterapia, Fernando Prati. O médico especialista em acupuntura, diretor técnico do Curotel de Gramado, Vitor Hugo Fonseca. O presidente da Associação Gaúcha dos Fisioterapeutas Acupunturistas, Diego de Farias Dil. E o integrante da Câmara Técnica de Acupuntura do Conselho Regional de Medicina, Dr. Cláudio Luiz Mendes Couto. O nosso programa tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, carinho, respeito e honestidade, Sicredi, gente que coopera, cresce, CIEE, ações sociais que transformam, e Sistema Fecomércio. Com você a gente faz a economia girar. O programa está propondo uma interativa para incrementar o nosso debate. Na sua opinião, senhor telespectador e senhora telespectadora, a acupuntura deve ser prática exclusiva dos médicos ou não? Ligue para 8401-0360, respondendo opção 1, sim, deve ser exclusividade prática dos médicos. Opção 2, não. A esses outros profissionais que trabalham nessa prática também deveriam continuar, não deveriam continuar. Então essa é a proposta. Além disso, o nosso telespectador pode enviar a sua opinião para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou pelo Twitter, @Conversa Cruzada. E a opinião do telespectador aqui no programa tem o patrocínio de Vinícola Laurentia, Laurentia Vinhedos do Brasil. Doutor Cláudio Luiz Mendes Couto, da Câmara Técnica de Acupuntura do Conselho Regional de Medicina. Afinal, qual é a verdade? Boa noite. Boa noite, Lazer. Boa noite a todos. Na minha opinião, a discussão que está se travando agora foi basicamente em cima de uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília que, depois de uma análise de mais aproximadamente 12 processos que vinham se acumulando desde o início de 2001, culminou numa análise jurídica em conjunto dessas ações que terminou por uma decisão de determinar que a acupuntura seja realizada exclusivamente por médicos no Brasil. E isso baseando-se principalmente
no pressuposto de que, neste país, quem tem a capacitação para fazer o diagnóstico, determinar o tratamento das doenças, incluindo-se aí o diagnóstico diferencial entre as diversas doenças que podem produzir sintomas que podem confundir um terapeuta no seu diagnóstico, de determinar que tipo de tratamento mais adequado, se deverá ser associado aí nessa situação do tratamento, não apenas o procedimento de agulhamento, mas inclusive do tratamento farmacológico. E determinar também em que condições esse paciente está pronto para receber uma alta deste tratamento. Então, esta é a situação. O Conselho Regional de Medicina ficou muito satisfeito com essa determinação do Tribunal Regional Federal, porque já é um caminho bem andado na direção da normatização. A matéria não chegou ainda ao Supremo? Né? Não, ainda está sujeita a recursos. Sim. Né? E está aberta a discussão ainda. Nem no STJ não chegou? Nem no STJ. Certo. O senhor pratica acupuntura? Eu sou especialista em acupuntura e pratico a acupuntura desde 1992. Oficialmente, fiz parte do primeiro grupo de médicos especialistas em acupuntura aqui no Rio Grande do Sul e hoje eu ensino, dentro de um grupo de pesquisa, o que nós chamamos de acupuntura neurofuncional. O senhor define que é eficaz o tratamento? Certamente, hoje nós podemos dizer com certeza que a acupuntura, estando inserida como uma especialidade médica desde meados da década de 90, nós criamos neste país uma acupuntura totalmente diferenciada a nível global. Tu citaste, Lazier, o exemplo dos Estados Unidos. Eu diria para ti assim que hoje na Europa, 2 países têm a condição de liberalidade quanto à prática da acupuntura, que é a Inglaterra e a Alemanha. Da estatística mundial... Ali já estamos vendo a aplicação das agulhas. Na estatística mundial, Lazier, os outros países na Europa, e alguns com um caráter bem rigoroso, a acupuntura ela é utilizada legalmente somente por médicos. Então, nós temos as 2 situações. É lógico que o que se tem que analisar... Aquele tratamento ali que nós vimos nas costas daquele paciente, por que será? Aquilo é dor de coluna que ele talvez estivesse sofrendo? Agora está no pé, né? Ali, essa dada. Como o senhor interpreta? Qual é a razão daquele local? Quando se coloca uma agulha no corpo, se pressupõe que o profissional que está fazendo este agulhamento saiba aonde esta agulha esteja sendo inserida. Então, na verdade, este procedimento não é um procedimento inócuo. Hoje, dentro da formação em acupuntura no país, eu posso te dizer com certeza que a única área da acupuntura neste país que faz com que o profissional tenha a possibilidade de fazer um laboratório de anatomia humana é o profissional médico especialista em acupuntura. Então, quando se faz a introdução da agulha no corpo humano, tu estás mexendo com um mecanismo de neuromodulação. Não importa onde se coloque esta agulha. É lógico que o organismo é extremamente rico em respostas fisiológicas a este agulhamento. Porque, para uma pergunta antes de passar para o doutor Diego, ao que se atribui o fato de o Congresso Nacional não ter regulamentado até hoje essa matéria? O que será que protela? Na verdade, ela está embutida, em princípio, em pressupostos que virão da decisão da aprovação do chamado ato médico. Né? Então, essa questão do diagnóstico e tratamento, não sei se o doutor Vitor concorda comigo, depois pode até complementar. Mas, neste país, não existe, por exemplo, o médico oriental. Existe A quantas andamos nessa matéria sob o prisma da associação? Boa noite. Boa noite. Eu sou o presidente, eu sou diretor de comunicação.
Ah, bom, tá. É que me botaram Obrigado. aqui presidente. Quem é o presidente? O presidente é o Dr. Jefferson Vieira, ele não pôde comparecer hoje. Ah, tá. O senhor é diretor de comunicação, Exato. mas é acupunturista? Claro, especialista em acupuntura. Qual é a sua formação? Fisioterapeuta e especialista em acupuntura. Especialista. Onde é que se tira esse curso? O curso de acupuntura no Brasil, ele pode ser feito do ponto de vista do fisioterapeuta, que é o papel que a gente veio desempenhar aqui hoje. Ele pode ser feito conforme as normativas do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Ou seja, se tem que ter uma grade curricular avaliada pelo Conselho, a escola tem que ter sido aprovada. Após o diploma do profissional ter sido validado pelo Conselho, ele volta e o profissional, a partir desse ano, ainda tem que prestar uma prova para demonstrar pleno conhecimento na prática da acupuntura. A formação do fisioterapeuta acupunturista e de outros profissionais da saúde, assim como o médico, é uma formação de 2 anos a 2 anos e meio, por volta de 1.200 horas aula. Ou seja, é uma formação extremamente rica, que nos dá fundamentos da acupuntura tradicional, nos dá fundamentos da acupuntura científica. E dessa forma, eu gostaria de colocar algumas situações... Só uma perguntinha desde logo. E quando o tratamento recomenda produtos farmacológicos, o acupunturista tem conhecimento para saber quais os remédios, quais os medicamentos que ele deve indicar? O acupunturista, ele tem que ser colocado nessa pergunta que você colocou. Ele pode ser, por exemplo, um técnico em acupuntura, ele pode ser um profissional da saúde acupunturista, assim como um médico, um fisioterapeuta, um farmacêutico. Dessa forma, os profissionais da saúde, eles têm conhecimento da ação farmacológica dos remédios, sabem, por exemplo, das contraindicações que esses remédios podem ter em algum tratamento, sabem dos efeitos colaterais e como isso pode interferir no paciente. Mas nunca, obviamente, um profissional da saúde que não seja médico vai estar mexendo na medicação desse paciente. Não é papel do acupunturista. Eu gostaria de modo geral, o acupunturista não precisa recomendar medicamentos? Ele não recomenda medicamentos. Não recomenda? Não. A acupuntura é uma terapia complementar, uma terapia de tratamento. É complementar? Ela é considerada complementar, mas a gente sabe que ela tem sim atuação em disfunções no nosso corpo, que quando tratadas se refletem na melhora de saúde e na melhora das doenças da pessoa. Os médicos hoje estão colocando que fazem acupuntura científica, que é uma acupuntura baseada em neuromodulação. Fisioterapeuta e qualquer profissional que estude faz neuromodulação também. Aliás, o fisioterapeuta é o melhor profissional no Brasil a trabalhar com disfunções do corpo. O fisioterapeuta não trata doença, ele trata função. Ele traz funcionalidade ao corpo do paciente. E a acupuntura é uma técnica que ajuda e muito nessa melhora da função dos pacientes. Eu gostaria só de ressaltar 2 coisas, Lazer, por gentileza. A posição do Conselho de Medicina, ela está bem demonstrada pelos conselheiros, pelos profissionais aqui colocados. Cada conselho vai ter a sua opinião, obviamente. Eu só gostaria de ressaltar 2 coisas quanto a isso. O Conselho de Medicina não tem nem mesmo, infelizmente, hoje, profissão regulamentada. Ele não tem condição hoje de dizer que algum profissional pode ou não fazer algo e que só o médico pode fazer algo. Em segundo lugar, por isso a importância da criação da profissão da medicina legalmente, né? Em segundo lugar, é fundamental dizer 2 coisas também. Quanto ao acórdão do TRF, que é o nosso objetivo da nossa discussão hoje, o acórdão ele tem uma série de erros que, infelizmente, o juiz, talvez por não ter analisado incompleto as informações hoje disponíveis, tomou uma decisão bem equivocada e que não compete a ele, porque ele está fazendo... Foi um colegiado, né? Foi um juiz, na realidade não foi um colegiado de desembargadores. Tanto é que um dos recursos que o Conselho de Fisioterapia hoje vai estar colocando, hoje, a princípio, pela informação nos dada, já foi levado à justiça. Foi uma liminar concedida? Foi um acórdão. Não, mas se acorda é colegiado. A princípio, a informação que se tem... Se acorda é colegiado. Aí tem que ter, no mínimo, 3 desembargadores presentes. A informação que eu posso lhe dar quanto a isso é que não foi isso que aconteceu, talvez por isso já haja irregularidade, mas mais importante, como essa decisão está discutindo a Constituição brasileira e isso não compete a um acórdão de 2º grau, isso só vai ter valor legal quando tem trânsito em julgado em 3º grau. Bom, isso é verdade. E em segundo lugar, e por isso que não há efeito legal algum na prática ensino da acupuntura no Brasil a partir desse acórdão, não vai modificar absolutamente nada. Diga o Conselho de Medicina que disser. Além dos fisioterapeutas, quem mais vem praticando profissionalmente a acupuntura? A acupuntura hoje no Brasil e em diversos países do mundo, não só alguns, como foi dito agora,
ela é praticada em consonância com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que criou os seus guidelines, as suas recomendações quanto ao uso da acupuntura nos diversos países ocidentais, que diversos profissionais da saúde podem... Como? Farmacêuticos, psicólogos, educador físico, psicólogo, biomédicos e vários outros. Enfermeiros. Aqui no Rio Grande do Sul, para ficarmos perto, aqui esses tem profissionais sem dúvida, praticando. Tem profissionais praticando. Qual é o contingente de acupunturistas que tem aqui no estado, mais ou menos por alto? Eu posso dar uma ideia por parte do fisioterapeuta especialista em acupuntura. Um dado oficial do CREFITO que se tenha mais de 2.000 profissionais. Só de fisioterapeutas? Só de fisioterapeutas. E se mais os outros profissionais, chega o quê? 5, 6 mil? Deve chegar a um número bem grande. Hoje se tem uma estimativa de por volta de 40 a 50 mil acupunturistas no Brasil. Quando? Repita. 40 a 50 mil. 40 a 50 mil. O que eu coloco frente a isso? Que é extremamente importante. Se fala muito, a gente vai debater mais depois, com relação ao perigo que a acupuntura traz às pessoas. A estatística do perigo à acupuntura, eu posso dizer hoje, seguramente para ti que é mais fácil cair um raio na minha cabeça hoje do que alguém ser machucado fazendo acupuntura. Não se tem conhecimento... Se tem estatística disso. De processos judiciais contra acupunturistas? No Brasil, tem 3 casos. Um caso foi causado por um médico, outro caso por um profissional que não era da saúde, se não me engano, e um outro caso que eu não tenho informação de dizer a formação da pessoa. Por exemplo, a fisioterapia foi a primeira profissão da área da saúde a regulamentar a profissão da acupuntura. Desde 1985. Em 27 anos de prática, não há um registro de falha de tratamento por um fisioterapeuta acupunturista. Dr. Vitor Hugo Fonseca, que é especialista em acupuntura. Boa noite. Boa noite, Lazier. Diante do debate aí, qual é a sua posição? Olha, inicialmente eu acho que essa decisão do TRF é uma decisão histórica, porque ela vai fundamentar um trabalho de mais de 10 anos das entidades médicas no sentido de clarear, vamos dizer assim, regulamentar, mostrar, inclusive para os pacientes, que é o nosso, porque o alvo o objetivo da nossa vinda aqui realmente é o outro, é o paciente, o nosso cliente. E na verdade isto torna claro, o que a gente pode ver é que, e não há dúvida nenhuma, que a acupuntura é e sempre foi uma atividade médica. Mesmo na tradição antiga, como talvez vá ser lembrado aqui, sempre foi exercida por médicos. No Brasil, como o Dr. Cláudio Couto salientou, não existe a medicina tradicional chinesa, embora se fundamente em algumas coisas já há um tempo, mas existe a especialidade médica acupuntura. Em Pequim tem um hospital da acupuntura. Exatamente. Eu sei de ciência própria porque passei na frente. Exatamente. Na China nós tivemos a possibilidade de conhecer, o Dr. Cláudio também. Existem hospitais que trabalham só com a medicina tradicional, que já está vamos dizer, amalgamado na própria tradição do povo chinês. Existem hospitais que têm departamentos de medicina tradicional chinesa e existem hospitais que seguem a linha da medicina convencional ocidental. Mas o que eu queria ressaltar é que, na verdade, isso é um conceito... Sob o meu ponto de vista, eu vou explaná-lo aqui, eu acho que não existem várias medicinas. Existe uma medicina e a medicina é exercida pelo médico, né? As racionalidades médicas várias, desde orientais, elas sempre privilegiaram o estudo, o acompanhamento através do profissional formado dentro dessa área. O que se ouve aqui, é um argumento muito usado, é que a acupuntura é uma técnica inócua que é praticada através de finíssimas, esse termo é usado, eu estou usando porque ele é usado muito seguidamente, finíssimas agulhas que são introduzidas ao nível da pele. Isso não é verdade, o Dr. Cláudio salientou também, é uma técnica extremamente invasiva, dependendo da situação. Nós tivemos a oportunidade, em certa feita, de demonstrar isso, né? Principalmente nas questões mais comuns de tratamento, que são as dores lombares. As técnicas são invasivas porque vão ser introduzidas agulhas a um nível de músculos que estão
vizinhos, por exemplo, a loja renal, o quadrado lombar, por exemplo, né? São músculos que estão na intimidade dos tecidos e que de maneira nenhuma podem ser feitos de uma maneira sem uma formação adequada. E por que a invasão da agulha cura, resolve? Aí é todo o conceito que hoje é muito bem estudado, muitas coisas ainda estão para se estudar, mas se sabe que esse estímulo do agulhamento, ele vai através de sensores, termorreceptores, são terminações nervosas que vão sinalizar para o sistema nervoso central, que é o grande órgão de modulação, né? E o sistema nervoso central, ele vai fazer esse intercâmbio com os tecidos, com os órgãos, com as funções. Isto foi, durante longo tempo, uma dificuldade de se entender a acupuntura. A acupuntura foi tida como uma panaceia, ou seja, aquilo que... Por quê? Porque tratava tudo. Na verdade, se sabe que quando se faz o estímulo central, o próprio cérebro, ele vai modular, e o termo que a gente usa muito comumente é neuromodulação, ele vai estabelecer uma relação com os órgãos e tecidos na maneira de trazer a eficácia, a eficiência maior para cada função. Então vamos de novo pela importância que tem, doutor Vitor Hugo. Pois não. Quais as situações que recomendam a acupuntura? Porque não é qualquer problema, de fato não é uma panaceia. É para determinados casos. Quais são os casos aplicáveis à acupuntura? Olha, sem dúvida, hoje a grande indicação da acupuntura, isso pelas estatísticas dos consultórios médicos, é o tratamento da dor. Notadamente a dor crônica. A dor crônica é um estado patológico muito complexo. Mas não é qualquer dor. É a dor crônica. Não é uma dor de estômago, por exemplo. Também se tem possibilidade de fazer através desse sistema que nós chamamos... Vai ser uma dor intestina, vamos dizer. A resposta neuronal, ela está baseada em reflexos viscerais e cutâneos, né? Existe uma interação muito grande entre o que existe ao nível do cérebro, da pele, e a resposta motora e visceral. Essa conversa entre esses níveis, ela é muito comum, tanto é que é possível nós, por exemplo, antes de um programa como esse, sentir vontade de ir ao toalete, por exemplo. O que aconteceu nesse momento? Existiu um estímulo central, né, que nos modulou de tal forma e mexeu com o nosso intestino. É um exemplo clássico. Quando eu vou fazer uma prova... Mas se aplicar uma agulha não vai impedir a necessidade. Existe a possibilidade de fazer uma via, né? As vias não são só vias nociceptivas, são vias moduladoras de função, de motor. E o segredo que só os especialistas conhecem é que são só determinados pontos... Não, na verdade, hoje os segredos eu acho que não existem mais, existe um estudo. Mas não é qualquer ponto que pode ser... Não, na verdade a tradição, isso vai ser também levantado, a tradição, e isso é um conhecimento muito antigo, já trazia pontos que faziam certas modulações. O que a gente viu de alguns anos para cá é que grande parte desses pontos tradicionais, eles têm uma grande consonância com o que a gente entende hoje da neurofisiologia. Como chegaram a essa conclusão é uma coisa que até hoje me intriga, mas na verdade a gente tem basicamente que entender. A acupuntura é uma técnica neuromodulatória que trabalha com um método invasivo e que requer, aí das complicações, a maior complicação da acupuntura é a falta de diagnóstico médico. A falta de diagnóstico é a grande complicação que eu vejo, a grande dificuldade no tratamento. Quer dizer, tratar algo, uma dor de cabeça, como um profissional que não tem uma formação fora do sistema locomotor ou neurofuncional locomotor, pode tratar uma tensão pré-menstrual, uma cefaleia, uma amigdalite. Isso é uma situação que é bastante imprudente. O senhor abre o próximo bloco. Fisioterapeuta Fernando Prati, ex-presidente do Conselho Regional de Fisioterapia. Boa noite. Boa noite, Luzia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e, como início da minha fala, quero dizer uma coisa, que existem 3 situações em que são inevitáveis, que mais cedo ou mais tarde elas aparecem. O dia, a noite e a verdade. Tá? Eu tenho aqui em mãos o acórdão do qual é matéria do nosso debate. E eu não consigo ler nesse acórdão, Luzia, aonde está escrito que é exclusivo do médico. Veja bem, se tu me permitir. Claro.
Fala algumas coisas depois. Apesar de não existir um ordenamento jurídico, lei específica regulando a atividade do acupuntor, não pode o profissional de fisioterapia e terapia ocupacional, que possui regulamentação própria, praticar atos que da sua legislação profissional não lhe permite, sob pena de ferir o inciso 13 do artigo 5º da Constituição. Ora, quando o juiz coloca isso, ele talvez é movido pela boa-fé de alguma interpelação e que ele, enfim, acompanhou, ele feriu, por exemplo, a Lei 6.316, que cria o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Essa lei diz o seguinte, que o Conselho Federal, ele pode normatizar os atos próprios ou os atos dos fisioterapeutas. Tá? Então, quando ele faz isso, em 1985, ele baixa uma resolução, por FIT 60, que cria a acupuntura como um ato complementar da prática do fisioterapeuta. E o que me estranhou muito, e eu insisto nessa tese do equívoco do juiz, é que em 1987, o Tribunal Federal de Recursos, que hoje é o Superior Tribunal de Justiça, né, demandou uma situação que hoje é indiscutível e favorável aos fisioterapeutas, o que diz respeito a esta resolução. Porque o próprio Conselho Federal de Medicina, na época, e a Sociedade Médica de Acupuntura, entrou com a demanda. E ela chegou na última instância. Ou seja, Superior Tribunal de Justiça, como tu falaste agora recentemente. Ora, e o tribunal deu causa ganha e manteve essa resolução. Então, o que está acontecendo? Está tendo um equívoco, no meu entendimento, com relação a isso desse acórdão. Ora, como é que um acórdão em primeira instância, ele pode superar a última instância? Em segunda, pode superar a última instância. Então, essa é uma pergunta que eu quero deixar no ar. Eu não sou jurista, mas dentro do meu limite jurídico, eu posso acreditar que o Superior Tribunal de Justiça poderíamos dizer que as composições dos tribunais mudam. E aí podem mudar a jurisprudência. Como essa que o senhor referiu é do antigo Tribunal Federal de Recursos, de 87, já é uma decisão antiga, afinal, a jurisprudência, como a legislação, ela evolui. Então, é interessante essa medida que os senhores estão adotando de recorrer para o STJ, desta decisão agora do Tribunal Federal de Brasília, de tal modo que não transitou em julgado ainda, a matéria está pendente de decisão final. Um rápido adendo, o Conselho Federal de Fisioterapia não vai nem recorrer ao 3º grau agora, ao STJ, ele vai simplesmente colocar, não é um mandado de segurança o termo, mas um processo de nulidade dessa decisão de juiz e vai ser colocado para a decisão de um novo juiz dentro do próprio TRF. Mas qual é o fundamento para pleitear? O fundamento é justamente esse que a gente falou antes. Desculpa interromper, Fernando. É justamente o que nós falamos antes da inconstitucionalidade da decisão. Sim, mas no próprio recurso pode arguir essas duas coisas ao mesmo tempo. Tudo pode, né? Ao mesmo tempo arguir uma nulidade e, em segundo lugar, entrar no mérito para dizer que pode ser. Né? Mas voltando então, Quilas, a essa questão da ementa da qual é pauta, eu não consigo enxergar aqui que esse tribunal, ele deu a exclusividade para os médicos. Veja só, existe um discurso muito comum... Já terminou o prazo para recurso, isso aí? Não, ainda não. Bom, então seria também do Conselho Federal de Medicina também entrar com embargo, para pedir que o Tribunal de Brasília seja mais claro, que diga se é ou não exclusividade do médico. Exatamente, porque ele não disse, mas há quem coloque na mídia que sim. Mas aí uma outra situação, mas o que eu quero complementar é o seguinte, há um discurso antigo, né, de que só determinadas categorias da área da saúde entendem ou estudam a anatomia, estudam a fisiologia, conhecem os perigos, e isso não é uma verdade. Os fisioterapeutas, na sua formação, e por serem de nível superior, quando a gente fala de nível superior, tem uma legislação toda em cima disso. Os fisioterapeutas também estudam a anatomia, também estudam a fisiologia, estudam a bioquímica, estudam a fisiopatologia, enfim, todas essas disciplinas, essas ciências, e também evoluem nisso, porque nós temos fisioterapeutas também pesquisadores, por que não? Né? Fisioterapeutas com título de doutoramento, de pós-doutoramento, que fazem pesquisa e que fazem inovações científicas também
né? Como muitos médicos o fazem, como outros profissionais da saúde o fazem, e não só de outras áreas. Então, isso dá condições iniciais para que o fisioterapeuta use a acupuntura como um recurso do próprio complementar do ato fisioterapêutico. Veja, quando se fala em diagnóstico, outra questão também equivocada, o médico, algumas categorias médicas, por gentileza, não me interpretem diferente, entendem que a palavra diagnóstico é exclusiva do médico. E não é uma verdade isso, né? Diagnóstico, o próprio nome já diz, é uma opinião através de. Né? Eu posso, como fisioterapeuta, dentro do meu quadro, do meu ato fisioterapêutico, dar uma opinião com relação aos distúrbios cinéticos funcionais. E a acupuntura, no nosso caso, ela é usada exatamente para essa questão, para os distúrbios cinéticos funcionais. E muitas das vezes... Distúrbios cinéticos funcionais. Ou seja, de movimento. Né? Então, muitas das vezes, a pessoa ela está em condições de dificuldade de movimento, por exemplo, em razão da dor. Ora, nós também estudamos a dor, nós também estudamos neuromodulação. Né? Nós somos preparados para entender, porque o fisioterapeuta, no ato fisioterapêutico, quando ele usa dos vários recursos que lhe são próprios... O senhor é acupunturista? Eu também. É a sua atividade principal? Exato. Eu sou professor universitário também, né? E sou professor de eletroterapia e termoterapia em fisioterapia. Que tem alguma relação? Unicamente com dor. Então, eu diria que... qual é a faculdade da fisioterapia? É do IPA. Do IPA. Então, o fisioterapeuta também ele tem, por força de ofício, por obrigação e força de ofício, compreender a dor. Deixa eu fazer um intervalo? Vontade. Fazer um intervalo e seguimos logo adiante, discutindo, então, a rigor, duas coisas. Em primeiro lugar, deve ser exclusividade do médico ou não? Em segundo lugar, vamos entender mais profundamente possível, nem tanto quanto as agulhas, porque me parece que as agulhas não vão muito fundo, né? Não vão muito fundo, né? Podem. Vamos saber depois até onde vai a agulha. Né? De repente a agulha atravessa o corpo, né? Aí não vale. Não sei se pode. 30 por 75. Bom, vamos saber qual é a medida. E qual é verdadeiramente a finalidade, a eficácia da acupuntura. E já vou deixar pendente uma pergunta para o doutor Vitor Hugo, se há residência médica para acupunturista. E para o telespectador estamos pedindo participação através da opinião a seguinte pergunta: a acupuntura deve ser prática exclusiva dos médicos? Telefone 84010360. Opção 1, sim, deve ser só do médico. Opção 2, não, deve ser dos psicólogos, dos farmacêuticos, dos fisioterapeutas, etc. Voltamos. Conversas Cruzadas hoje está voltando a um tema de natureza médica, pela curiosidade que desperta, porque tem muita gente que recorre a acupunturistas
por estar a matéria em discussão judicial, em Brasília principalmente, por ter uma posição radical do Conselho Federal de Medicina, que é contra o exercício da acupuntura por quem não é médico. Acupuntura, estava pedindo aqui ao Dr. Vitor Hugo a origem da palavra, e vem do latim acos, agulha. Punturare, penetrar por agulha. Acupuntura. Está aí a definição literal de acupuntura. E estamos aqui discutindo e pedindo a opinião do nosso telespectador sobre essa prática, se deve ser exclusiva ou não dos médicos. Telefone 8401-0360. Quem acha que tem que ser só dos médicos, opção 1. Quem acha que deve ser extensiva a outros profissionais, como farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas principalmente, que me parece que são aqueles que mais praticam, entre os outros profissionais, os fisioterapeutas, aí opção 2. E eu estava perguntando com relação à extensão desta prática, se já temos alguma residência médica aqui no Brasil. Dr. Vitor Hugo Fonseca. Sim, Lazier, nós temos um processo de formação na área médica da acupuntura. Antes de mais nada, abrindo parênteses, a acupuntura é praticada já há mais de 20 anos no Sistema Único de Saúde atual, no antigo já regime também. Pelo SUS? Quem quer fazer o tratamento sim, com certeza. Esse é um argumento que a gente tem que clarear bem para evitar da questão de que a acupuntura médica só não. A acupuntura ela é amplamente oferecida no Sistema Único de Saúde. Existem hoje mais de 650 mil atendimentos médicos em acupuntura. E o SUS permite que fisioterapeutas façam? Não, o serviço atual, aí existem algumas demandas também, emendas, né, próprias, mas a questão no SUS, hoje os serviços credenciados todos eles exigem título de especialidade médica. Né? Então, os dados desses... O doutor Prati diz que não. Nós temos colega em Guaíba atuando pelo SUS, por exemplo, fisioterapeuta especialista. Existe a portaria 971, a portaria 971 do Ministério da Saúde, ela fala sobre a acupuntura e ela dá essa abrangência para os profissionais de saúde. O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul entrou com uma ação tentando anular os efeitos dessa portaria. A turma do Tribunal de Justiça Gaúcho, ela por unanimidade, ela negou o provimento da apelação. Tá? Ou seja, a argumentação era que da exclusividade do médico para atuar frente à questão da acupuntura no Sistema Único de Saúde. Então tem decisão do Tribunal de Justiça Gaúcho? Tem, está aqui ó, na minha frente. Tem o relator aí? Tem. Eu vou dizer quais são os desembargadores. Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, desembargador... Isso é federal, então. Claro. É federal. Desembargadora Federal Maria Lúcia Luz Leiria e o desembargador federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz. Então, a turma toda, ela diz em outras palavras o seguinte: processual civil, agravo de instrumento, acupuntura técnica profissional, inexistência, exclusividade, exercício médico, deposição, agravo, não ocorrência, grave lesão, improcedência. A prática da acupuntura no Brasil ainda carece de regulamentação. Portanto, o exercício da acupuntura ainda não pode ser considerado uma profissão, mas sim uma técnica específica, exigindo dos próprios médicos formação própria. Assim sendo, não há falar em vinculação da técnica à ciência médica. De quando é essa decisão? Essa é agora, do ano passado. 2011, né? 2011. Bom, então temos duas decisões de mesmo nível. Exato. Dia porque 13 do 7 de 2011. O Tribunal Federal de Brasília está no mesmo nível do Tribunal Federal do Rio Grande do Sul. Exatamente. Então, para te ver assim, as divergências que existem sobre a matéria, né? E é uma coisa recente, dia 13 de julho de 2011. Siga, doutor Vitor Hugo. Na verdade, assim, do ponto de vista médico, então, existe essa oferta ampla, né, de atendimentos no SUS. Esse atendimento é feito há mais de 20 anos, com certeza. O doutor Cláudio está à frente de um serviço, né, que é o Centro de Saúde Modelo, PAN 2. E hoje, depois de um estudo bem detalhado, a Comissão Nacional de Residência Médica, no ano de 2002, a partir daí, normatizou essa carga horária, um total de 5.760 horas para residência médica em acupuntura. Na realidade, o processo a autorização para a residência médica está aberta, existe aí uma
uma busca das universidades. A gente tem hoje o relato da USP, né, que tem a residência médica, em Recife, a Universidade Federal de Pernambuco, a Universidade Federal de Florianópolis e de São José do Rio Preto, né, que são hoje as universidades federais que detêm as vagas de residência médica, né? E o processo de formação ainda se faz em grande parte pelos cursos de pós-graduação na área médica. Fernando Prati, fisioterapeuta. A nossa intenção nessa mesa não é defender a exclusividade da acupuntura para os fisioterapeutas. Nós não somos corporativistas nesse aspecto, nós temos consciência do nosso fazer na sociedade e nós temos consciência do nosso ato enquanto fisioterapeutas. Nós estamos aqui hoje e outros vários debates, né, defendendo o nosso direito do exercício da acupuntura, direito conquistado inicialmente nos bancos acadêmicos, como eu estava dizendo anteriormente, estudando a fisiologia, estudando a anatomia, assim como os médicos também estudam, nós também estudamos, né? E nos capacitando a partir das determinações do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, aonde esta formação, ela tem que ter, como o doutor Diego colocou, um gradil curricular aprovado pelo próprio Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, né? Os professores todos têm que ser titulados, né? O aluno tem que passar por um processo de treinamento, posteriormente passar por um processo de qualificação através de uma prova e assim por diante. Então, essa condição dentro do nosso fazer, ela tem um controle. Nós não podemos entender, em momento algum, que a acupuntura ela é a única ou o único procedimento a se fazer na saúde nesse país, sob hipótese alguma. Ela não é, por si só, início, meio e fim. Ela é uma prática, ela é uma técnica, como diz aqui, né? Enfim, ela é algo a mais que pode ser oferecido para a população. E é isso que está se querendo fazer, oferecer para a população a melhor qualidade assistencial. O doutor Ari Cordeiro, que é um médico, foi, né, muito renomado dentro da acupuntura, ele dizia o seguinte, né, em todas as suas publicações: a acupuntura é um excelente meio preventivo, ela ajuda no tratamento. E como reformuladora de estrutura, ela não tem eficácia nenhuma. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que, como qualquer outra ciência, existem limites que devem ser respeitados, né? Então, nós não podemos aqui vender a ideia para o nosso... O fisioterapeuta, ele estuda os pontos nevrálgicos necessários, corretos para fazer a aplicação? Certamente. Da mesma forma que os médicos? Da mesma forma. Lazier, veja bem, eu não gosto de fazer essa comparação, mas para que o público de casa possa entender. As mesmas ciências que são estudadas dentro da faculdade de medicina, ciências básicas, vamos dizer assim, né? A neurofisiologia, a bioquímica, etc., também são estudadas nas faculdades de fisioterapia. E o fisioterapeuta, ele aprende o seu ato, que são os recursos próprios que a lei lhe permite usar. Ou seja, a eletricidade, as radiações, enfim, são esses recursos que o fisioterapeuta usa, que provavelmente se tu já não passou por um tratamento desse tipo, conhece alguém que passou, né? E o que o fisioterapeuta interessa nesse processo? Interessa é compreender qual que é o desarranjo da estrutura corporal, que isso reflete no movimento. Então, quando o fisioterapeuta usa a acupuntura, ele usa como a própria resolução do Conselho Federal fala, como um recurso complementar ao seu ato. Complementar, essa palavra está sendo bastante usada. Deixa eu fazer um intervalo para nós ouvirmos os nossos convidados Diego Dil e Cláudio Luiz Couto. E eu vou pedir ao meu colega Carboneira que na abertura do próximo bloco nos dê uma parcial da interativa que estamos realizando. Vamos saber qual é a tendência do nosso telespectador a respeito da matéria, onde a pergunta que é proposta aqui é feita nos seguintes termos. Na sua opinião, a acupuntura deve ser prática exclusiva dos médicos, que é a grande discussão do momento? E aí o telefone é 8401-0360. Quem acha que deve ser exclusividade médica, opção 1. Quem acha que não precisa, não deve ser exclusividade médica, opção 2. Voltamos.
Conversas Cruzadas hoje traz para o debate uma matéria mais rara nos debates, mas que aqui encontra abrigo. Como, aliás, qualquer assunto, desde que se torne controvertido, vem para cá, para o Conversas Cruzadas. E hoje é o dia da acupuntura, porque está em discussão na área judicial, incrivelmente não está na área legislativa, o que é compreensível, porque, convenhamos, por que o Congresso Nacional não define isso? Só tem uma explicação. Os deputados federais e senadores não querem ficar de mal nem com um lado nem com o outro. Então, se eximem, então não entram no assunto. Está lá um projeto há tanto tempo e não discutem, não decidem. Só pode ter essa explicação. Então, está cabendo ao Judiciário uma solução. Como aqui já foram levantados 2 acórdãos, um de Brasília e um do Tribunal Federal do Rio Grande do Sul, diante desta colisão de decisões, está na hora de fazer chegar essa divergência ao Supremo Tribunal Federal, que, entre outras atribuições, tem exatamente dirimir dúvidas entre tribunais. Então, está na hora de levar essa matéria para o Supremo Tribunal Federal, já que o Congresso Nacional, acomodado, para não dizer outras coisas, não define. E nós estamos perguntando aqui ao telespectador qual é a opinião, se deve ser exclusividade ou não do médico. E vamos a uma parcial aí, vamos ver como é que estão se pronunciando. Apenas 9% dizendo que deve ser exclusividade dos médicos e 91% dizendo que pode ser também tratada por outros profissionais. Vox Populi, Vox Dei. Isso muda na hora que você vai ao profissional para ser tratado, a opinião Pois é, sabe-se lá quantos aí, eu sinceramente eu não tenho opinião aí sobre isso, eu também quando estou você aqui, leva o seu parente, o seu filho, a sua esposa a um consultório médico para tratar determinada patologia. Diego Farias Dila, a palavra é sua. Obrigado, Lazier. A gente viu agora esse resultado rápido da pesquisa de opinião, e ela é baseada numa simples questão. A população, aliás, os profissionais hoje da saúde que mais fazem acupuntura não são os médicos, são os fisioterapeutas junto com outros profissionais. Dessa forma, a grande maioria da população que está fazendo o procedimento de acupuntura, que está tendo bom resultado, ela é unânime em afirmar, ao ver os bons resultados, a ausência de risco ao paciente, à população, da prática desse profissional na acupuntura, ele é unânime em afirmar que essa prática não deve ser médica. Em primeiro lugar, não teria nem recurso humano para isso, né? Agora, eu gostaria de falar sobre a defesa médica, que eu vi na última semana. A Gafisa deu mais de 8 entrevistas em diversos meios de comunicação. Quem é a Gafisa? A Gafisa é a nossa associação gaúcha. Ela deu diversas entrevistas e sempre chama atenção o parecer dos profissionais médicos ao defenderem que essa prática deveria ser uma prática exclusiva médica. O principal argumento que é levantado sempre, cabe sempre na questão do diagnóstico, da necessidade do diagnóstico médico e da necessidade do conhecimento de anatomia, de outros mecanismos da saúde do corpo humano para se aplicar a técnica. Como o meu colega Dr. Fernando Prati já exemplificou muito bem, o profissional fisioterapeuta, o profissional de saúde e mesmo o profissional acupunturista, ele tem conhecimento sim de como aplicar a técnica de forma segura, tanto é praticamente a ausência de erros que se tem de estatística da prática. Inclusive um erro foi causado por um médico, então não é pelo fato de você ser médico que você não vai errar na prática. Em segundo lugar, e que eu acho muito importante, a gente precisa diferenciar a diferenciação do diagnóstico de acupuntura do diagnóstico médico. O diagnóstico médico, tanto é que ele não é fundamental para você fazer uma prática de acupuntura, que a gente pode pegar, por exemplo, uma pessoa com hipertensão, tá? Um cardiologista diagnostica hipertensão no paciente. Essa pessoa, quando vai no acupunturista, ela pode ser tratada de diferentes formas a partir de um mesmo diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico acupuntural é diferente. Tá? E aí eu extrapolo isso e trazendo para a realidade médica. Só rapidinho, Lazier. Na hipertensão, onde é que se aplica as agulhas? As agulhas têm um ponto muito conhecido para controle da hipertensão, que é o pericárdio 6. É um ponto excelente para tratamento de hipertensão, aqui no pulso. No pulso? Exato.
Cabe salientar, então, se o médico está colocando, os representantes da medicina estão colocando hoje que é fundamental o diagnóstico médico e que só o médico acupunturista faz isso, eles estão hoje desmembrando toda a estrutura da medicina e da ciência da saúde. Por que eu posso afirmar isso? Por que se criaram as especialidades de medicina e de profissionais da saúde? Porque é impossível um clínico geral... Esse está ali, essa aplicação na testa? Exato. É um ponto calmante, normalmente. Esse é para dor de cabeça? Não. Pode ser, mas é mais para um efeito calmante no paciente. Para deixar ele calmo, inclusive, durante o procedimento. Nossa. Então, o que eu acho interessante salientar? Qual é a finalidade? Na mão aí tem muitas finalidades. Muitas finalidades mesmo. Não dá para a gente dizer uma em específico. Mas o que eu gostaria de complementar à frente do que eu estou dizendo... Se a gente dizer que só o médico acupunturista tem capacidade de fazer diagnóstico e de iniciar um tratamento, o que ocorre? Você, Lazier, você faz os seus exames preventivos de saúde, correto? Graças a Deus, você vai num cardiologista quando torce o seu pé? Não. Não, você vai no ortopedista, correto? Felizmente não tenho torcido há muitos anos. Felizmente. Então, o que ocorre? Se a gente considerar uma prática clínica diária, um médico ortopedista, especialista em ortopedia e especialista em acupuntura. O médico ortopedista, se a gente considerar um médico ortopedista convencional, ele vai fazer diagnóstico de hipertensão, de distúrbio psiquiátrico ou de outra disfunção nesse sentido? Ele até pode fazer, mas ele normalmente, em sã consciência, ele sabe que não é o profissional mais capacitado para esse diagnóstico diferencial, inclusive, e dessa forma ele normalmente encaminha esse paciente, essa pessoa, para um especialista na área. O que ocorre? Quando a gente fala de um profissional da saúde que faz acupuntura, a gente aprende desde a academia e depois nos cursos de especialização que existem sinais vermelhos, bandeiras vermelhas, red flags, como se diz em literatura inglesa, que nos dão sinais clínicos evidentes que a pessoa pode estar com um problema grave de saúde. E a partir disso é fundamental você encaminhar para o médico fazer o diagnóstico. Agora, a gente não pode a partir disso dizer que o diagnóstico médico é fundamental. Tanto é que, como eu falei anteriormente, a ausência de em 27 anos de prática fisioterapêutica de acupuntura de problemas nesse sentido. Dr. Cláudio Luiz Couto, da Câmara Técnica de Acupuntura do CREMERS. Lazier, eu tenho alguns itens aqui que eu acho fundamental a gente contrapor, porque, primeiro, com relação à estatística de atendimento da acupuntura, mesmo que exista algum ambulatório hoje que seja provido por profissionais não médicos e que façam atendimento à acupuntura, 95% do atendimento realizado com acupuntura no país são em serviços públicos que são providos pelos municípios, serviços municipalizados, aonde a comunidade, o profissional da saúde que atende com essa técnica terapêutica de agulha são médicos. E fora isto, segundo contraponto a esta afirmação, veja bem o seguinte, até em países onde há prática multidisciplinar da acupuntura, como na Alemanha, só há reembolso para a acupuntura quando é realizada por médicos credenciados pelo serviço que seria similar ao INSS aqui no Brasil. Então, é uma incoerência dizer que quem faz mais acupuntura neste país são profissionais não médicos. Segundo contraponto que eu acho importante é o seguinte, realmente há muita desinformação com relação à técnica de agulhamento neste país. E isso não é culpa em si da população, eu acho até que os gestores de saúde divulgam muito mal, investem muito mal, ou investem nada, praticamente, 0%, em termos de oferecer à população o acesso a serviços de acupuntura. Então, uma das coisas que me chamou bastante atenção é essa questão de se focar o uso de agulhas como sendo basicamente o cuidado no agulhamento. E isto não significa absolutamente nada do ponto de vista estatístico ou do ponto de vista clínico quando se faz a introdução de uma agulha de aço no corpo humano. Veja bem o seguinte, hoje é considerado
na medicina mais avançada que existe, que é a medicina que se faz em laboratórios de pesquisa, em Harvard ou em Taiwan, não importa onde, o que se faz de neuromodulação com a introdução de um objeto que seja feito de aço no corpo humano, se usa a estimulação cerebral profunda, que estão tratando Parkinson, distúrbios de tremor, sequela de AVC, a implante de eletrodos na medula para tratar dor crônica. Eu não sei se tu lembras, Lazier, do Jerry Lewis, né? Que fazia tratamento com esse tipo de técnica, implante de eletrodos para tratamento de enxaqueca ou dor de cabeça. Hoje são só médicos. É uma forma consensual. A população vai buscar esse tipo de atendimento pelo profissional que entende do efeito neuromodulatório desse instrumento. A agulha é a mesma coisa. É um instrumento de aço que, quando entrando no corpo, faz uma neuromodulação que pode ter efeitos fisiológicos benéficos ou não. Pode não ter, né? Pode não ter. Vou lhe dar um exemplo bem claro. Existe hoje uma dificuldade, depende do caso. Vou te dar um exemplo bem claro. Hoje é muito difícil tu tratares uma manifestação clínica que é até relativamente comum, que é a queixa de zumbido. Né? O zumbido, hoje se sabe que alguns procedimentos de neuromodulação com introdução de um objeto como um eletrodo ou a estimulação simples como um eletrodo transcutâneo, que é utilizado na fisioterapia, que é praticamente desprovido de efeitos colaterais ou riscos maiores, tem a possibilidade de produzir um aumento do sintoma. Então, como qualquer outra técnica, agrava. Então, a ciência mostra hoje que a questão, se a gente fosse entrar... Qual é o caso mais comum para indicação da acupuntura? Bom, veja bem essa questão. Tem um caso mais comum ou não? Exato, tem, muito comum. Qual seria? Porque dentro da medicina, o médico que faz acupuntura, ele faz acupuntura na especialidade não como um ato complementar. Ele define clinicamente qual paciente que tem a possibilidade de fazer acupuntura como primeira escolha. Dor musculoesquelética crônica é... Dor muscular? Dor muscular. Distensão muscular, por exemplo? Distúrbios relacionados ao movimento. Por que nos clubes de futebol não aplicam a acupuntura? Não, isso é aqui no país. Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Há vários locais no planeta que utilizam... Um jogador lesionado aí pode voltar mais cedo do que se com a medicina convencional. Exatamente. A acupuntura... Atenção, Grêmio Internacional. Hoje... Posso fazer um rápido adendo? No Internacional, o fisioterapeuta responsável é acupunturista e o atleta... Aonde? No Internacional. É? Eu, Neymar dos Santos, é atendido por profissional fisioterapeuta acupunturista no clube. É uma falta, Lazier, de atenção a essa possibilidade, porque, veja bem, os atletas olímpicos do Canadá... Está curando o guinha azul. Os atletas olímpicos, Lazier, do Canadá são tratados com acupuntura. Então, essa questão de definir aonde é a primeira escolha, aonde ela pode ser tratamento complementar, por exemplo, uma dor oncológica, paciente com dor de câncer, ela pode ser utilizada como tratamento complementar. Outra situação, com pacientes que têm enxaqueca, tu vais produzir um efeito neuromodulatório. Enxaqueca tem muita gente que sofre e diz que não tem cura. Não. Há muita possibilidade de fazer modulação. Onde é que aplica a agulha na enxaqueca? Veja, é essa questão que eu quero chamar a atenção. Existe a necessidade de nós diferenciarmos isso. O público leigo conhece bastante a acupuntura chinesa, que é baseada em diagnóstico energético. Hoje, o que se busca dentro da área médica fazer com a acupuntura é estudar o que as outras áreas de pesquisa trazem de luz para o acupunturista. E a enxaqueca hoje, ela é essencialmente modificada com técnicas de neuromodulação, com áreas que modificam os reflexos de um nervo que está muito envolvido, atrás da orelha, que é o trigêmeo. Ele passa profundamente dentro do crânio, tá? Só que durante o trajeto dele, ele emite ramos que fazem conexão com ramos cervicais. Então, modulando essa região cervical, suboccipital, tu tens possibilidade de modular a atividade desse nervo trigêmeo. Interessante.
Então é essa questão que eu queria chamar a atenção. Vamos fazer um intervalo para nós irmos para o bloco final, começando por Fernando Prati, dentro do critério de que cada convidado abre um bloco. E no tempo que vai nos restar, e na base de 3 minutos para cada um dos convidados, vamos para as conclusões e pedindo que o nosso telespectador ainda manifeste a sua opinião, se acha que a acupuntura deve ser prática exclusiva dos médicos. O telefone está aí, 8401-0360. Opção 1 deve ser só dos médicos, opção 2 deve ser extensiva a outros profissionais. Voltamos. Estamos aqui hoje tentando dirimir dúvidas sobre esta velha técnica médica e também de outros profissionais. De saúde. A técnica de tratamento de saúde, fica melhor. A acupuntura ainda não definida, porque há divergências jurisprudenciais dos nossos tribunais e a matéria não chegou até hoje ao Supremo, que deve dissolver dúvidas de uma vez por todas, mas sabe-se lá quando, e o Congresso Nacional não tem coragem de decidir essa matéria. Então, nós estamos fazendo um debate, até porque a matéria está de novo em discussão judicial reaberta agora em Brasília. Então, vamos para as conclusões, depois de repetir aqui a interativa. Se o nosso telespectador acha que a acupuntura deve ser exclusividade médica ou pode ser outros profissionais, como os fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos, etc. Ligue para 8401-0360, opção 1, sim, só médico, opção 2, para outros profissionais. Suas conclusões, senhor Fernando Prati, que é fisioterapeuta. Mas para encerrar, eu diria o seguinte, os fisioterapeutas, eles levam essa matéria com muita seriedade, talvez com maior seriedade que qualquer outra categoria profissional. Porque a acupuntura é praticada pelos fisioterapeutas há muito mais tempo. E isso fez com que houvesse uma evolução muito grande dentro da profissão. Os fisioterapeutas estudaram, estudam, né, têm conhecimento próprio para isso e usam a acupuntura, né, como um recurso. Nós entendemos e sabemos que a acupuntura, eu não posso dizer que eu acredito em acupuntura, não é uma crença, isso não é uma religião. A acupuntura, para nós, tem um valor e é uma ciência. E como ciência, ela é tratada, né, por seus efeitos, a partir de análises que são feitas e a partir dos resultados. E é exatamente a partir dos resultados que são evoluídas, que é evoluída essa ciência. Então, nós temos a tranquilidade para te dizer que nós continuaremos a trabalhar com a acupuntura, nós continuaremos a levar a acupuntura como algo sério. Nós sabemos que a acupuntura, ela não é um fim, ela é um meio, tá? E como meio, ela não pode ser entendida como a solução para tudo. Quem entende que a acupuntura é a solução para tudo, está praticando um equívoco muito sério. Os preços cobrados pelo fisioterapeuta e pelo médico acupunturista são preços parecidos no tratamento? Olha, eu não sei quanto que o médico cobra, mas certamente... O telespectador nosso ali, Renato Klasman, disse que são diferenciados os valores. Eu não sei se já foi um médico que cobrou R$200, como ele disse, né? Ou um fisioterapeuta que cobrou 30 ou 50, enfim. Mas quanto é que cobra o fisioterapeuta? A questão do preço é uma coisa muito relativa, né, Leozinho? Isso pode variar R$100, R$80, depende muito de uma série de fatores, né? Exato. Então, não é, eu vejo que a questão não é por aí. A questão é que a acupuntura, ela tem que ser ofertada para a população, inicialmente, como já foi dito aqui, a partir do serviço público. E não são só os médicos que estão no serviço público. Aqui em Guaíba mesmo, a Prefeitura de Guaíba tem 2 fisioterapeutas no serviço público que atendem com acupuntura, né? Talvez possa haver mais médicos que atendam, tudo bem, mas não é só exclusivo. Médico acupunturista, Dr. Vitor Hugo Fonseca. Pois não.
Finalizando, salientar assim a questão do SUS, eu sou muito próximo a isso, eu coordeno 2 ambulatórios do SUS, um em Nova Hartz e um em Sapiranga, já há quase 20 anos, né? E com certeza, como o Dr. Cláudio salientou, mais de 90% dos atendimentos no Brasil são praticados por médicos, hoje já com título de especialista. Isso vai a 650 mil atendimentos de acupuntura por ano, que não é um número que se possa deixar de lado. Outro aspecto importante para o público leigo, e na verdade o nosso cliente, o paciente, ele não tem procedimento de saúde, ele requer um diagnóstico prévio, um exame clínico acurado, profundo, para se evidenciar situações clínicas que a gente está vendo nesse paciente. A partir daí, a elaboração de um diagnóstico e de um tratamento, né? Existe um binômio dissociável que é diagnóstico e tratamento. Eles não podem nunca estar separados. Na verdade, o diagnóstico ele tem que ser um diagnóstico médico, o profissional habilitado no Brasil para fazer diagnóstico e fazer prognósticos e critérios de alta médica, o nome já diz, é o médico profissional habilitado. E eu convido as pessoas a entrarem um pouquinho mais nessa questão, de procurarem realmente consultórios e observarem Os médicos cobram quanto? De quanto a quanto? Olha, isso é muito, como foi dito aqui, é muito logístico, como foi dito, depende da cidade. Um médico em São Paulo, ele pode cobrar R$ 1.200 uma consulta, ou 500, ou 700, ou 800, né? Isso é viável. Agora, um médico numa cidade do interior pode cobrar R$ 50 ou 80, e não existe uma normativa disso, depende das relações que ele estabelece. A acupuntura da mesma forma. O que a gente tem que deixar para finalizar, e finalizando é essa: a acupuntura não é uma técnica inócua, ela não é isenta de riscos, ela precisa, e o maior risco da acupuntura não é o agulhamento. O agulhamento é apenas um procedimento. Douglas Garcia está dizendo ali que se for só dos médicos, não haveria médicos suficientes para tratar. Não é verdade. Isso é um dado que nós temos dados que refutam completamente isso ali. O maior contingente de atendimentos de acupuntura é feito por médicos, na verdade, em todos os sistemas de pequenos municípios que têm convênio com o SUS. Verdade. Bom, e para finalizar, então, a questão não é o agulhamento. O agulhamento é apenas um procedimento que envolve o início, né, da questão. Eu reputo como o maior problema, né, o maior erro, vamos dizer assim, que se pode fazer é o não estabelecimento de um diagnóstico correto quando se vai tratar uma dor, quando se vai tratar qualquer patologia. Esse problema é seríssimo porque ele vai, como foi dito por um telespectador, postergar ou até tirar a possibilidade de um cliente, do paciente, fazer um tratamento médico correto. Eu já tive a oportunidade de presenciar essas coisas, inclusive em ambiente cirúrgico, eu sou cirurgião também, de ter que encaminhar em urgência um abdômen agudo cirúrgico que estava sendo tratado como se fosse uma hiperatividade do Yang só, né, de GAN e outras coisas parecidas. Fisioterapeuta Diego Dil. Eu volto a salientar novamente a questão do diagnóstico. Ano passado, eu vou dar um exemplo muito simples. Ano passado, eu tinha uma paciente com problema abdominal seríssimo. Eu não fiz acupuntura nela e indiquei que ela fosse a uma emergência, dada a gravidade do problema que ela tinha. Na emergência, o médico responsável diagnosticou, frente ao absurdo de sintomas que ela tinha, simplesmente gastrite. Não satisfeito com isso, eu indiquei um médico particular para visitar ela, um médico de confiança meu, que eu tenho plena confiança, o Dr. Hermes. E o Dr. Hermes internou ela imediatamente no hospital e em menos de 24 horas ela teria falecido. O que eu saliento com isso? O fato de você ser médico ou não é a segurança do paciente de que vai ser feita uma avaliação clínica precisa e isenta de erros. Tá? Como eu falei anteriormente, o diagnóstico de acupuntura é diferente do diagnóstico médico e o profissional da saúde ético e capacitado como são todos, ele tem o dever e a obrigação de também fazer um diagnóstico clínico para avaliar a avaliação do médico, ver se ela está correta com os sintomas e ainda, se ele não tiver ido ao médico, ele indicar a ida ao médico caso ele veja sintomas importantes nesse sentido. E finalizando a minha colocação, Lazier, eu gostaria de salientar novamente o posicionamento da Gafisa, respaldado juridicamente
a gente afirma hoje que com 100% de certeza a prática e o ensino da acupuntura não são alterados em nada pelo acórdão do TRF. A população toma sua decisão agora. Dr. Cláudio Couto, do CREMERS. Lazier, o atendimento na rede pública em Porto Alegre provê desde 1988 um ambulatório. Leva 2 horas. Este atendimento é aberto para a classe médica e há médicos de vários estados do país que vêm acompanhar este atendimento. É uma mistura de exame neurológico, fisiátrico, ortopédico, cinesiológico. O atendimento, se o cliente quer buscar o Ivo Pitangui da acupuntura, terá liberdade de pagar o quanto achar necessário para pagar a habilidade do seu médico. Para finalizar, comportamento ético do médico exige hoje que a gente faça todo o procedimento em qualquer área de especialidade baseado em 2 critérios bioéticos. O primeiro, habilidade técnica, e o segundo, conhecimento científico. Então, nós não fazemos medicina oriental, nós fazemos medicina. E quando a população busca um ambulatório de acupuntura, ele será atendido por um médico capacitado para definir a indicação ou não deste procedimento dentro da ética médica. Era isso. Ok. Opinião dos telespectadores. O que disseram? Deve ser exclusividade dos médicos ou não? Sim, 10%. Não, 90%. Não, melhorou. Tivemos... melhorou um ponto. Ligações, 1.402 ligações. 1.402 ligações. O pessoal se interessou bastante pela acupuntura. Bom negócio para os senhores que tratam de clientes que recorrem a acupunturista. Está com bom prestígio esta ciência. Né? Obrigado, senhores. Fernando Prati, Diego de Farias Dil, Cláudio Luiz Mendes Couto, Vitor Hugo Fonseca. O programa será reprisado amanhã de manhã às 9 horas da manhã e amanhã às 10 da noite tem mais Conversas Cruzadas. Vem aí Simone Lázari com o Jornal da TV Com. Boa noite.